Gente, o julgamento do senador Sérgio Moro foi suspenso depois de um pedido de vista do desembargador José Rodrigo Sade. Essa sessão só deve ser retomada nesta quarta. Ontem se acompanhou aqui em quase 2 horas boa parte do discurso do relator do processo, que é o Luciano Carrasco. O desembargador argumentou que não há precedência para a perda do mandato ou para que Moro se torne inelegível, principalmente diante das contas que foram apresentadas pelos partidos. Mas eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho dos próximos passos do que menciona, então, a partir dessa decisão do desembargador Carrasco, o que vai acontecer com Sérgio Moro, ou o que pode acontecer. Pois bem, dia 1º de abril, o desembargador Luciano Carrasco foi favorável ao senador, ou seja, foi contrário à ação apresentada pelo PL, PT, PV e PCdoB, que pedia a cassação de Sérgio Moro e que ele se tornasse inelegível por suposto abuso de poder durante campanha eleitoral, enquanto ainda fazia pré-campanha como presidente ou para a vaga de presidente da República, depois mudando de partido do Podemos para o União Brasil para tentar a vaga de senador pelo Paraná. Pois bem, depois daquele voto gigantesco do relatório apresentado minuciosamente por Luciano Carrasco, o desembargador José Sade pediu vista. Isso estava previsto também, Isso poderia acontecer. Diante disso, a sessão fica suspensa e aí a gente vai para o próximo passo para você que nos acompanha. Foram reservadas, então, 2 sessões para análise do processo. Uma amanhã e o desembargador, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já reservou a data também de 8 de abril, caso haja necessidade de que esses votos sejam apresentados. Além de Carrasco e Sade, que foi quem pediu vistas, nós teremos aí os votos de outros 5 integrantes, ou seja, são 7 integrantes ao todo que precisam apresentar o seu voto. A decisão é a partir da maioria, ou seja, se a maioria acompanhar o desembargador Carrasco, Moro fica livre, pelo menos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Depois pode haver um recurso ali no Tribunal Superior Eleitoral. Se a maioria acompanhar o que traz o Ministério Público Eleitoral, aí Moro é cassado e pode se tornar inelegível por 8 anos. Então, trouxe aqui para vocês já essa outra parte. E aí a gente tem mais uma tela para mostrar que pode haver recurso de ambos os lados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, tudo indica que isso deva parar no TSE. E aí é o TSE quem vai definir. Se o TSE acompanhar também o que foi apresentado pelo relator, Moro fica livre e continua como senador. Se o TSE acompanhar o que foi trazido pelo Ministério Público Eleitoral, aí Moro é cassado, se torna inelegível e a vaga dele para o Senado pelo Paraná fica disponível para novas eleições. E aí a gente já sabe que tem um monte de gente de olho nessa vaga, independentemente do partido a que pertença. A partir desses pontos aqui apresentados, eu quero trazer para nossa audiência também um trecho do que disse o relator na audiência de ontem no TRE do Paraná. Vamos lá. A análise condensada de tudo aquilo que se viu nesse processo induz a conclusão segura da improcedência do pedido. O juiz deve aplicar o direito e se ater ao que tem nos autos e seguir a lei, independentemente do juízo popular sobre este ou aquele caso ou pessoa, ainda mais quando evidente ampla polaridade na sociedade atual e os reflexos da justiça midiática. Não houve abuso do poder econômico, não houve prova de caixa 2, muito menos abuso dos meios de comunicação. Bom, quero saber de vocês como que vocês analisam esses próximos passos. Tudo indica que o TSE vai ter de julgar também essa história, Luiz Felipe Dávila? Bom, Evandro, vamos fazer uma retrospectiva aqui no caso do Deltan, que tem muito a ver com essa história do Moro. O Deltan foi absolvido por unanimidade no Tribunal Regional do Paraná e depois perdeu por unanimidade no TSE. Coisas que parecem muito estranhas num país onde se deveria zelar pela lei. Perder por um voto num lugar, depois ter um recurso, ganhar por 1 ou 2 votos, faz parte do jogo. Agora, unanimidade na anulação da sentença e depois unanimidade na aprovação é algo que cria muita preocupação. E que preocupação é essa? É algo que vem ocorrendo não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas também no Supremo, que é o que eu chamo da politização do judiciário. É muito ruim politização do judiciário para a democracia. O Estado Democrático de Direito tem a justiça como seu poder imparcial. É assim que nós esperamos daqueles que conduzem a justiça. Quando tem uma divergência tão grande de entendimento,
mostra a politização do judiciário. E isso é muito negativo, porque isso aumenta a insegurança jurídica no país. Então, voltando ao caso do Moro aqui. Ontem, o desembargador Carrasco fez uma defesa aqui de mais de 2 horas e nós presenciamos aqui, seguimos à risca, de uma maneira absolutamente técnica, olhando cada linha do gasto público e demonstrando que aquilo não havia nenhum grande conluio em torno para transformar Moro, desde o primeiro momento da candidatura presidencial, em senador pelo Paraná. Ele vai desmistificando toda essa trajetória. Então, foi um voto absolutamente técnico. Aliás, eu acho que foi um voto que impressionou tanto demais desembargadores que eles tiveram que pedir vistas, porque aqueles que poderiam votar, por exemplo, contra o relator, agora vai ter que embasar muito mais o voto, porque aquele voto ontem foi tão esmiuçado que vai ter que argumento que não seja um argumento político, técnico, para contrapor um trabalho realmente de fôlego que foi feito pelo desembargador. Portanto, é preciso esperar, ver qual vai ser essa decisão do TRE, mas o problema é que isso não pode ser visto do ponto de vista político pelo TSE, porque cada vez que você faz isso, você está enfraquecendo a democracia e, principalmente, o desejo do eleitor. O TSE não pode ser o terceiro turno de eleição. O TSE tem que ser um lugar... Aliás, ontem, o desembargador, Evandro, citou uma coisa muito interessante. Citou justamente o parecer do ministro Gilmar Mendes em questões eleitorais, que ele diz, no seu livro de Direito Constitucional, que a função do Tribunal Superior Eleitoral é ser minimalista, ou seja, focar o máximo possível no detalhe, naquela questão e não tentar dar uma abrangência política, uma leitura política ao fato. Foi justamente isso que foi seguido pelo desembargador. Então, se nós mantivermos com esse princípio, que deve ser minimalista a justiça, focar nos fatos e esquecer a briga política partidária, aí sim nós teremos um voto que é o voto à absolvição do Sérgio Moro, porque é um total absurdo o que foi a acusação do jeito que ela foi feita, tentando juntar dinheiro do Podemos e do União Brasil e acusar o senador Moro de fazer uma campanha presidencial já vislumbrando a candidatura do Senado Federal no Paraná. Ô Fábio Piperno, o Luiz Felipe Dávila trouxe uma questão interessante. O relator do processo, o desembargador Luciano Carrasco, ele foi muito detalhista. Ele mencionou até as notas de viagens. Ele levou mais de 2 horas para apresentar o relatório dele. Boa parte você acompanhou conosco aqui no 3 em 1. Exatamente para colocar, na visão dele, os elementos técnicos que comprovariam que Sérgio Moro não cometeu irregularidade e que faltou também por parte destes partidos que fizeram a acusação trazer as contas de uma maneira mais transparente, porque cada um apresentou um número diferente ali. Agora, a gente tem mais 6 desembargadores para votar. Se esses desembargadores acompanharem o que foi indicado pelo Ministério Público Eleitoral, que pede a cassação de Moro, de que maneira isso cairia para esse relatório, que foi tão minucioso, que, na visão até de vocês aqui, foi muito técnico e que levou tanto tempo para ser explanado ali pelo desembargador que abriu a sessão? Veja, Evandro, o relatório ele foi muito técnico em algumas questões com as quais eu concordo. Mas eu disse aqui ontem também que eu gostaria de saber mais detalhes da acusação, que foi me informar depois. Então, vejam, no que tange a história da pré-candidatura do Podemos, juntar aquilo com o que foi gasto depois na candidatura ao Senado do Paraná, isso, para mim, é um argumento estapafúrdio. Nós estamos comparando maçã com melancia. O que uma pré-candidatura a presidente pelo Podemos tem a ver com os gastos de uma campanha ao Senado do Paraná, por um outro partido, inclusive? Absolutamente nada. Se houve algum gasto exorbitante na pré-candidatura pelo Podemos que vá acionar o Moro, a equipe dele, sei lá quem. Mas o fato é que não é uma questão que tenha relação com a candidatura ao Senado. Outro argumento ruim da acusação.
de que o Sérgio Moro usou a pré-candidatura à presidência para depois ter vantagem numa candidatura a senador pelo Paraná. É óbvio que isso é um outro argumento idiota, grotesco, porque o Sérgio Moro, se existe um lugar do Brasil onde o Sérgio Moro é conhecido até pelos pinheirais aí, até pelas araucárias, é exatamente do Paraná, é o estado onde ele nasceu, né? E é o estado onde ele fez, inclusive, a carreira dele como juiz. Ele é de Maringá, trabalhava em Curitiba, ponto. Agora, veja, se a gente esquecer essa parte da pré-candidatura e nos atermos apenas ao que foi argumentado em relação à candidatura ao Senado, aí é óbvio que, embora a gente não tenha os dados minuciosos aqui da acusação, é um aspecto em que é óbvio que talvez as partes tenham outros dados. Porque, vejam, o Sérgio Moro foi de fato o candidato, dentre aqueles que pleiteavam o Senado, que teve a campanha mais cara. Isso não quer dizer que tenha havido abuso de poder econômico. Mas, se a acusação se ater apenas a isso e a um possível caixa 2, aí parte da argumentação do relator, né, feita ontem, ela também não consegue anular esse tipo de acusação. Aí são os números de uma parte contra os números de outra, os argumentos da acusação contra os argumentos de defesa. Repito, a parte do Podemos, eu acho que não pode ser misturado com isso. Agora, é uma questão de saber se a campanha dele, e tem que ficar restrito a isso, a campanha dele ao Senado pelo Paraná teve algum indício de caixa 2 ou de abuso de poder econômico. Para mim, é disso que se trata. Bom, eu quero saber de você, Alan Gani, para além da pressão que o relatório traz para os desembargadores que ainda vão votar, já está quase que escrito nas estrelas que haverá um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de qual parte a gente esteja falando, ou dos partidos ou do próprio Sérgio Moro. E esse relatório para o Tribunal Superior Eleitoral coloca também os ministros numa quina, ou seja, como é que eles vão votar contra ou divergir de um relatório que foi tão completamente apresentado ali? Pois é, foi um relatório muito técnico e até voltando numa questão que o Piperno trouxe e eu discordo, é que essa campanha milionária do Moro, ela está muito relacionada aos gastos da presidência, porque na cifra de 4,4 milhões de reais está entrando os gastos da campanha da presidência e ali havia uma justificativa... Não, desculpa, Alan. No caso da campanha exclusivamente para o Senado, ontem o relator, inclusive, falou em 5 milhões e pouquinho. Deu os gastos de todo mundo. Então, exclusivamente para o Senado, deu lá 5 milhões e pouquinho. Aliás, foram 2 os candidatos que ultrapassaram a barreira dos 5 milhões. Ok. Então, só justificando que em relação à presidência havia uma justificativa por conta dos gastos com segurança. E ele era, evidentemente, uma figura pública, alvo do PCC, alvo também de políticos, empresários, enfim, que ele acabou condenando, então ele era um alvo, né? Também não há evidências de caixa 2. Então, é um relatório absolutamente técnico. Agora, como o Dávila trouxe aqui, Evandro, se o passado é um bom guia, em relação à votação no TRE, da condenação, do afastamento, da perda de mandato, do cargo de deputado federal por Deltan Dallagnol, também foi um julgamento absolutamente técnico. Quando chegou lá no TSE, em menos de 1 minuto e meio, e eu acredito que isso seja até um desrespeito com o próprio TRE. Como é que você julga em menos de 1 minuto e meio algo que foi absolutamente técnico? Então, eu vejo que num mundo normal, Evandro, estaria assim numa sinuca de bico. Por quê? Porque teria que refutar com argumentos muito técnicos o que o TRE votou por meio do seu relator. Agora, chegando lá no TSE, eu duvido que eles vão sentir essa pressão. Eu acho que pode perfeitamente acontecer o que aconteceu no julgamento de Deltan Dallagnol, que em menos de 1 minuto e meio ele acabou perdendo o seu cargo. Agora tem um ponto aí. Como houve pedido de vista, se isso acabar demorando bastante, pode ocorrer uma
troca na presidência do TSE. E de acordo com alguns membros do Congresso Nacional, essa troca na presidência do TSE, entrando a ministra Carmen Lúcia, pode beneficiar Sérgio Moro, que ela seria um pouco mais tranquila em relação a ele. Ou mais técnica. Eu quero entender de você, Gustavo Segre, se esse relatório apresentado, então, que vai guiar os próximos passos, se ele pode livrar Sérgio Moro. Eu acho que pode, porque é robusto, me parece que foi muito bem argumentado, item por item. Derrubar esse relatório vai ser complicado. Mas o final não me parece que seja por unanimidade, porque tem 2 membros do TRE que foram colocados pelo governo. Então aí vamos ver se vai ser 5 contra 2, 6 contra 1, 4 contra 3. E aí vamos ver se, em função desse resultado, as questões são técnicas ou são políticas. O relatório de ontem é muito robusto. Me parece muito complicado qualquer outro dos membros do TRE conseguir argumentar para derrubar esse relatório. Mas tem um motivo também que pode justificar esse comentário que Alan Gani fez de por que 1 minuto e meio o TSE resolveu, contrariando o que o TRE tinha determinado no caso do Deltan Dallagnol, e pode acontecer a mesma coisa agora, que é esse relatório, Luciano Carrasco, ele não divulgou. Ele leu, ele protegeu o relatório e não colocou na pauta para que os outros membros do TRE pudessem ter acesso a ele. Ele levou e leu 200 e poucas páginas mostrando o que ele tinha colocado na sua relatoria. Já no TSE, se compartido for relatório, eles não precisam ler. Então isso justificaria por que era tão rápida a votação. O curioso é que, perante a sociedade, deveria ter uma resposta, se for contrária, de por que o TSE resolve de uma coisa totalmente diferente da outra. No caso do Deltan Dallagnol, não me lembro, sinceramente, se o relatório teve um detalhamento tão forte como nesse caso do Sérgio Moro. Se não teve, então seria uma questão mais fácil de justificar. Agora, se o TSE derruba, eventualmente, a não cassação do Moro sem argumentar contra a relatoria do TRE, mesmo que não tenha vínculo nenhum, porque são duas instâncias diferentes, vai ficar muito claro que essa questão e eu reforço sobre a imagem da justiça, é uma mulher, porque há justiça com olhos vendados, ou que nesse caso às vezes é para ver quem está sendo julgado, e com a balança da objetividade, ou seja, não pendurar nem para um lado nem para o outro. Mas esses olhos vendados não são hoje aplicados com a invisibilidade que deveria, sem relatar de quem está sendo julgado. Ou seja, o objetivo da justiça é: não me interessa o nome, não me interessa quem é, eu devo resolver em termos da lei. E é complicado justificar que uma das instâncias, unanimemente, no caso do Deltan Dallagnol, favoreceu a permanência, e outras instâncias, unanimemente, foi contra e fez perder o cargo. No caso de Sérgio Moro, pode acontecer o mesmo? Pode. Vai ser difícil que a aceitação popular possa justificar 2 vezes que a mesma lei tem interpretações diferentes. E mais do que falar em instâncias diferentes, eu estou bem curioso também para entender como os outros desembargadores vão votar, né? Porque normalmente os ministros e desembargadores acompanham o relator, porque ele traz de maneira muito detalhada aquela tese que vai guiar provavelmente os votos das outras pessoas. Então, se os desembargadores forem contra, ou seja, a maioria votar contra esse relatório e acatar o que pede o Ministério Público Eleitoral, todo aquele detalhamento vai por água abaixo. Fora que, além de Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e Tribunal Superior Eleitoral, ainda há uma última instância que pode ser o próprio Supremo Tribunal Federal, Luiz Felipe Dávila. É verdade. Mas veja só que coisa preocupante que é essa politização do judiciário, né? Por que isso é preocupante? Porque no caso do voto do Deltan no TSE, totalmente contrário ao parecer do TRE, parte da justificativa não tinha nada a ver com o direito, tinha a ver com a tal cumplicidade do TRE com o Deltan, como vai haver mesmo o argumento com o Moro, porque era todo mundo do Paraná e eram todos amigos. Mas a gente tem que acreditar que a justiça é imparcial, e quem está com a toga de juiz está agindo em nome da lei.
e não em nome das suas preferências pessoais ou das suas lealdades locais. Se for assim, não tem justiça. Se for assim, é totalmente arbitrária qualquer decisão. Então, veja como isso vem poluindo as decisões do Poder Judiciário. E isso é muito ruim. Nós temos que desintoxicar o Poder Judiciário da política. E o Poder Judiciário tem que voltar a ser a instância, como eu sempre falo aqui no 3 em 1, do guardião da Constituição, das leis. E não importa a pessoa que está sendo julgada. Não pode, porque o CPF de uma pessoa é diferente do outro, que nós vamos ter uma interpretação diferente. Não, a lei está lá para ser respeitada. Então, acho também que esta é uma grande oportunidade para o TRE dar um voto técnico e, evidentemente, como você bem colocou, Evandro, isso vai chegar ao TSE e que o TSE tem uma postura técnica, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes, minimalista em relação ao caso e não fazer disso uma grande plataforma política, que o judiciário não é o lugar de se fazer política. O judiciário é o lugar de zelar pelo cumprimento da lei. O Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você se manifestou para a gente ir para o próximo tema. Quero. Eu acho que o Dávila, ele aborda o que seria o mundo ideal em relação às atitudes da Justiça e, por tabela, do TSE. Deveriam todos se ater às questões técnicas. E, infelizmente, a nossa vasta tradição, mas infelizmente mesmo, indica exatamente o contrário. Aliás, sentenças da Lava Jato, algumas delas, inclusive proferidas pelo juiz Sérgio Moro, foram acusadas aí também de contaminação política. Agora, há um longo histórico, e veja, foi muito interessante ontem o relator citar o minimalismo aí do ministro Gilmar Mendes. Eu disse aqui ontem, eu assisti o julgamento, né, da ação de impugnação da chapa Dilma Temer, no momento em que a Dilma já tinha sido cassada e o Temer era presidente. Então aquilo foi resolvido por 4-3. O voto decisivo foi exatamente do ministro Gilmar Mendes. E naquele momento, o subprocurador da República, por sinal o irmão do ministro Flávio Dino, e também o ministro Benjamin, do STJ na época, que foi o relator do processo, eles pediram a cassação com riqueza de argumentos, de uma ação que começou até meio despretensiosa por parte do PSDB, mas porque, assim, o argumento, eles encontraram lá umas supostas irregularidades na produção de material gráfico, na prestação de contas de materiais e de gráficos. E naquele momento, o Gilmar Mendes fala, inclusive, que era algo que deveria ser considerado para o futuro, a lei deveria prestar mais atenção nisso, tal, né? Mas ele também trata do fato de que talvez não fosse lá um argumento suficiente para derrubar uma chapa que tinha sido, afinal de contas, eleita pelo voto. Então, o voto do ministro Gilmar Mendes dava margem também a uma série de interpretações. Recuando ainda mais no tempo, quando, enfim, a justiça brasileira deu lá o PTB para Ivete Vargas e não para o Leonel Brizola. Então, tem uma série de decisões aí, historicamente falando, que infelizmente elas não são tão técnicas assim. Eu torço para que a gente tenha uma guinada em relação a isso, mas também não estou muito convicto. Arremate, Segre. Observação rápida. O último dos ministros que entrou no TRE de Paraná se chama Sade e foi colocado pelo governo. O que pediu vista. Então, exatamente. É muito interessante saber qual vai ser o voto desse ministro. E o outro, se no TSE o senador Moro foi cassado, ele pode apelar ao Supremo Tribunal Federal, mas já fora do cargo. Exatamente. Não dentro do cargo. Se o Tribunal Superior Eleitoral cassá-lo, ele já não é mais senador. E aí a vaga já fica disponível para uma nova eleição. Exatamente. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando só que a troca do ministro que o Segre citou é uma prerrogativa do presidente. O anterior teve seu mandato lá expirado e aí tem que haver a troca.